antiga, né. Então se você uns 4 antes de 2017 quisesse achar esse livro que é considerado um dos clássicos da literatura africana, não só da literatura moçambicana, você não conseguiria ter acesso se não fosse em sebos. E hoje em dia ele está sendo pedido no vestibular da FUVEST e também está sendo pedido agora no vestibular do ITA, né, na prova do ITA. Então é um livro que ganhou muita relevância nos últimos tempos, apesar de ser um livro totalmente fora do nossa zona de conforto. O último conto, então, que é o Rosita Tem que Morrer, ele exatamente. O último conto, Rosita Tem que Morrer, a gente não entende nem a linguagem que usa, né, ele coloca o português moçambicano para jogo mesmo, até a dificuldade da pessoa de Moçambique escrever português. Alguns contos foram confusos, mas deu para entender que é exatamente o cotidiano pelo ponto de vista dos moçambicanos. A vida deles como colonizados não era fácil e foi sofrido. Rosita foi meu favor... Rosita foi seu favorito? Não, eu amei o primeiro. Nós matamos o cão tinhoso. Mas eu concordo com você que os contos são bem confusos, porque a gente fica esperando algum sentido, né, no que vai acontecer. Porque a gente está acostumado em ver livros com sentido, com explicações, e aqui não tem, né? Aqui, ó, é, a realidade é essa, engole. Não tem explicação, não tem justificativa, é nua e crua a realidade e a gente fica meio que assim: "Tá, mas e aí, vai terminar assim?". Sim, né, a maioria dos contos terminam assim. É bem cruel, é bem violento. E essa violência já começa no primeiro conto, que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso. Já é assim, de dilacerar o coração de cara, porque já vai envolver um cachorro e crianças, né. O autor, Luiz Bernardo Rouana, ele nasceu em 1942 em Moçambique. Ele foi um ativista, pró-ambiente, ele foi político também, ele se preocupava bastante com questões sociais de Moçambique lá pelos anos 60, por isso que ele se associou a Frelimo. Quem está lendo o livro de Mia Couto também, e quem leu com a gente o Moçambique com Sede Zarolho já sabe do que a gente está falando. A Frelimo foi a única frente, foi um partido que lutou, que realmente brigou contra os colonizadores portugueses para poder conseguir a independência de Moçambique, né. E a gente vai ficar sabendo que esse autor, o Luiz Bernardo, ele era da Frelimo e por isso ele também passou bastante tempo preso, né. Acho que ele ficou preso ali de 1964 até 1972, foi bastante tempo. Então ele foi ali, ele lutou pela independência de Moçambique, ele lutou contra a colonização, então ele é o cara perfeito para colocar pra gente a realidade, o que estava acontecendo ali. Porque quando a gente lê Mia Couto, a gente lê Mia Couto no presente, falando do que aconteceu em Moçambique, né. E quando a gente lê o Moçambique com Sede Zarolho, é a mesma coisa. É um livro contemporâneo, contando pra gente os reflexos dessa luta da independência e o que acontece com Moçambique até hoje. Mas quando a gente lê Nós Matamos o Cão Tinhoso, a gente lê um relato real do momento que Moçambique estava lutando pela sua independência, o porquê dela estar lutando por aquilo e qual o nível de agressão e de controle que todo aquele governo controlador tinha ali com os nascidos em Moçambique, com os moçambicanos. Então é bem interessante, né. Quando a gente pensa nessa coletânea são 7 contos, são bem curtinhos, sendo que o Nós Matamos o Cão Tinhoso é o maior, e a gente tem o ai, como é que é o nome, gente? Ninguítimo, acho que é esse, que também é um dos maiores, né. Então, assim, a gente tem contos muito interessantes e eu quero falar com você um pouquinho sobre cada um deles, e aí você vai me dando essas opiniões. Amo essas conexões. Quando contou a Frelimo, minha mente berrou. Eu li isso. Ler os 3 foi incrível. Exatamente, exatamente. Para mim, apesar de todo mundo ter tido bastante dificuldade esse mês, acho que o mês foi até um mês atípico, porque normalmente muitas pessoas participam dos encontros, muitas pessoas leem o livro. Esse mês foi bem atípico, né, as pessoas não conseguiram manter a leitura, porque a gente estava entrando em um país que a realidade é totalmente irreconhecível pra gente. A gente não conhece a cultura de Moçambique, a gente nem escuta falar sobre o que acontece lá. Então não foram leituras que só trouxeram, literatura, não, trouxe conhecimento, a gente teve que aprofundar na história, a gente teve que entender ali um pouco de toda aquela
dos acontecimentos reais de Moçambique para entender os livros, né? Então, assim, quem conseguiu finalizar, quem conseguiu ler os três, com certeza tirou muita coisa boa, né? Eu vou abrir aqui para a gente falar um pouquinho sobre os contos. Eu anotei aqui algumas informações. Bom, o primeiro conto, né, a gente tem esse grupo de crianças, que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Moçambique. A gente está durante esse período colonial, todos os contos são durante o período colonial, e essas crianças vão receber a tarefa do veterinário da cidade para elas matarem esse cão tinhoso. Quem que é esse cão tinhoso? É um cão que fica meio abandonado ali, ele não tem dono, ninguém liga muito para ele. Ele tem uns olhos azuis muito tristes, muito característicos, que ao mesmo tempo que expressam tanta tristeza, também demonstram muito sofrimento, muito conhecimento, parece que ele está analisando as pessoas quando ele olha ali, mas ele é um cão muito machucado, cheio de feridas, fedorento, magro, descuidado, muito velho, não anda direito mais, e por isso ele acaba se tornando um problema ali para a cidade, e como se fosse uma espécie de prefeito, administrador dali, manda o veterinário matar. O veterinário está muito ocupado, vai passar essa função para as crianças. O que não faz sentido algum, afinal de contas, era uma tarefa bastante violenta. E ele vai passar essa tarefa para essas crianças com uma tranquilidade gigantesca, né? Olha, vocês vão lá, vão matar o cão tinhoso como se não fosse um ser vivo, como se fosse uma coisa qualquer, um alvo, né? Vai lá dar uns tiros, testam ali os tiros de vocês, afinal de contas eu vou fazer de conta que não sei que vocês fizeram isso. Matem o cachorro e pronto, como se fosse uma espécie de diversão. Como a violência já está tão enraizada naquela geração de crianças, naquelas pessoas, que assassinar um cão para eles não é nada, afinal de contas, vários moçambicanos sem culpa nenhuma foram assassinados, como a gente viu ali no massacre de Inhaminga. Então, o que que é assassinar um cão para eles, né? Isso mostra como a violência estava presa ali. Então, o Guinho e esse grupo de amigos instruídos ali por esse adulto, por esse veterinário local, vão levar o cão tinhoso para o mato para poder matar ele. No início parece uma aventura, aquelas crianças estão animadas, estão falando sobre tiros, como se elas pudessem assassinar ali tranquilamente, até que o Guinho vai chegar uma hora que ele vai ter que carregar o cachorro, puxar ele pela fita, e aí aquele olhar do cachorro vai tocar ele de uma maneira fora do comum, e ele vai tentar convencer todo mundo o tempo inteiro a deixar o cachorro, que ele vai cuidar do cachorro, que ele vai cuidar das feridas do cachorro, vai alimentar o cachorro, e que eles nunca mais vão ver o cachorro, mas não adianta. Essas crianças com esse instinto assassino, já crianças, né, decidem que vão matar o cachorro e elas matam o cachorro, né? O cachorro representa simbolicamente essa vítima inocente de todo esse colonialismo, né, de toda essa circunstância. Sim, ele se assemelha um pouquinho a todos os moçambicanos que foram assassinados sem motivo, sem justificativa, apenas para diversão dos colonizadores, né? É como se eles estivessem perpetuando aquela violência que eles viam refletidas em toda a sociedade. Então a gente tem esse clima bastante angustiante com essa garota, eu esqueci o nome dela, não sei se você lembra, acusada de louca porque era a única que gostava do cão tinhoso, desesperada tentando salvá-lo, e o Guinho também ali tentando impedir que a garota se machucasse, porque ele já sabia que não tinha como ir atrás, né, reverter esse destino. Então esse ato final desse primeiro conto já deixa a gente bastante impactado. Afinal de contas, traz pra gente um conflito moral, a gente fica indignado com aquilo, ao mesmo tempo a gente fica muito triste com a inocência das crianças perdidas tão rapidamente, né, esse ambiente tão violento tido como tão natural, é uma loucura. Ele passou para as crianças algo que ele mesmo não teve coragem de fazer. Exatamente, exatamente, isso aí. Também me esqueci o nome dela, mas exato. Eu também fiquei vários momentos achando que ela tinha levado um tiro na hora que ela agarrou o cachorro. Até que eu entendi que não, o desespero dela ali, aquele choro, é um choro da, como se fossem as famílias de todo mundo que é assassinado de Moçambique ali, que não consegue fazer nada, não consegue proteger os entes amados, inocentes, e vem a vida deles se esvaindo, né? É como se ele contasse a história dos moçambicanos de uma forma diferente, fazendo com que a gente sinta essa injustiça, né? Então esse conto para mim foi o mais fácil de entender,
o significado e tudo mais, apesar dele ser extremamente violento, né. E aí a gente vem acompanhando mais outros 2 contos. Aí são o Inventário de Imóveis e Jacentes, depois tem o Dina. O Inventário de Imóveis e Jacentes é um conto bastante simples, tá. A gente tem um jovem que vai estar passando ali pela casa dele, vai descrever detalhadamente essa casa, como que essa família dorme, como ela vive, e isso lembra muito, traz muito pra gente também da questão da pobreza no Brasil, de como as pessoas se aglomeram em casas, dormem amontoadas, não têm acesso ao mínimo de conforto, né. Então é um conto para mostrar pra gente, é esse garoto fazendo esse inventário da casa ali, do que tem ali, de como eles dormem, de como eles vivem, só mostrando pra gente a vida desses colonizados, né, a desigualdade social, a luta pela sobrevivência deles, então é um conto simples, curto, que serve apenas para demonstrar pra gente a moradia. Isso, é só isso, ele tá descrevendo pra gente a simplicidade daquela moradia, ele tá colocando a gente dentro de Moçambique daquela época, né, como as pessoas viviam, a violência que estava instaurada, e a zero possibilidade de sair daquilo ali, que essa é a grande questão desse livro. No final aqui tem um texto, né, que fala sobre isso. Eu marquei essa parte, fala aqui: "Os textos protagonizados por personagens que frequentemente se veem sem saída, diante das arbitrariedades do sistema colonial. Mostram como o silenciamento diante das humilhações e dos abusos era sobretudo uma estratégia de sobrevivência, uma vez que a tirania do colonizador não deixava brechas para a contestação ou as revoltas pessoais. Eles aceitavam aquilo tudo que eles passavam, justamente para não, porque não adiantava brigar, eles já estavam, a violência era tão, eh estava tão na cabeça das pessoas, tão estruturada naquela sociedade, que eles preferiam deixar pra lá. E o último conto mostra muito isso, né, quando eles tentavam se rebelar, o que que acontecia. Mas vamos com calma. O terceiro conto é o Dina, ou Diná, eu nunca sei falar direito, né, que vai falar desse trabalhador idoso, que está trabalhando numa fazenda, é um trabalho extremamente extenuante e ele só pode parar o trabalho dele na hora que o tipo uma espécie de capataz, porque o trabalho ali era análogo à escravidão mesmo, né. Parece que ele estava descrevendo inclusive a época da escravidão. E é um trabalho degradante, porque é um senhor de idade e ele fica agachado ali, tirando o mato das coisas, e ele não pode nem se esticar, nem levantar para sair, enquanto esse capataz não libera eles, né. E aí ele fica ali naquele trabalho pedindo a Deus, estava sentindo muita dor já da posição que ele estava ficando, até que esse capataz toca para eles poderem parar, muito depois do horário já que eles teriam que ter parado para almoçar, e eles vão almoçar, né. Quando eles chegam para almoçar, a filha dele está lá esperando, ele está muito cansado, muito abatido ali pela trabalho árduo, pelo sol escaldante, por tudo que ele passa, mas ele ainda tem que ver o abuso sexual que a filha dele vai sofrer numa espécie de lago que tem ali do lado, por esse capataz, na frente dele, sem ele poder fazer absolutamente nada. E esse abuso vai acontecer na hora que ele está fazendo uma pausa para o almoço, e vai mostrar a vulnerabilidade da mulher naquela sociedade, né. Ela vendia o corpo dela, ela aceitava passar por tudo aquilo ali para poder ter dinheiro, pra por N fatores, e a gente não sabe quanta ameaça rolava ali por trás também, né. Então a gente tem a exploração física, a vulnerabilidade da mulher e o trabalho degradante que é mostrado nesse livro, né. E aí, novamente a gente vê, os companheiros de trabalho ali do Madala, que é esse senhor que vê tudo aquilo, simpatizam com a dor dele, ficam indignados, oferecendo inclusive ajuda para ele, caso ele queira se vingar, caso ele queira fazer alguma coisa ali com as próprias mãos, mas, novamente, né, o Madala ele já está destruído por tudo aquilo que ele viveu. Aquilo ali foi só mais uma violência que ele presenciou. Então ele se resigna e volta a trabalhar, né. É triste, mas
Esse conto ele mostra justamente essa relação de poder, essa relação de opressão em todos os sentidos. O sistema, o colonialismo em Moçambique, ele foi tão violento a ponto das pessoas não tentarem fazer mais nada para se livrar daquilo ali, aceitarem aquela violência como algo comum, como algo natural. A desesperança era tão profunda que a resignação acompanhava, né. Ele acabava suportando essas condições, porque não tinha outra coisa, ele sabia que ele sempre ia sair perdendo. Esse conto me deixou tão triste, ele com dor, mas não podia sair do lugar. Exato, exato, exato. É isso, ele tá morto por dentro. Ele tá ali só trabalhando para poder sustentar a sua família, ajudar no básico ali, se alimentar, mas ele não tem nenhuma esperança mais, a depressão ali já tá profunda, já tá completamente destruído. A verdade é essa, né. E mais um conto com um final triste, sem uma explicação, porque a vida é assim, né, a vida é cruel. A gente está acostumado com finais felizes na literatura, a maioria das vezes a gente espera finais felizes, a gente espera finais impactantes, a gente espera finais que justifiquem as coisas e a gente não encontra isso aqui nesses contos, né. A gente encontra só violência, crueldade e o retrato real da sociedade. O que traz desconforto, por isso que não quase ninguém conseguiu chegar no final da leitura desse livro, ele é desconfortável, é um livro é engraçado você pensar num livro desse tendo que ser estudado para o vestibular da FUVEST, né, porque é um livro muito pesado, muito violento, que não vai ser fácil para a maioria das pessoas concluir, apesar de ser um livro que não é tão difícil, mas é desconfortável, né. É uma leitura que para quem não é leitor, não lê por prazer ou não lê para aprender, vai detestar e não vai entender porque foi escolhido, é complicado, é complicado. Eu fico pensando se talvez não seria um livro mais simples, mais interessante, que aproxime mais as pessoas do mundo da leitura, que teria que ter sido escolhido, mas quem somos nós para questionar, né. Aliás, a gente pode questionar, mas nem sempre com razão. O conto seguinte é A Velhota. Para mim, o A Velhota e o próximo, que é o Papá, a Cobra e Eu, foram os mais ou menos, né. A gente vai acompanhar só a história de uma senhora que está ali trabalhando para manter a família dela, oferecer o mínimo ali de conforto e de sustento, num ambiente ali de extrema pobreza. Ela, na realidade, ela faz tudo ali na casa para cuidar dos netos, e essa senhora, ela é descrita como uma figura, é a única, inclusive, uma das poucas figuras de força, de resiliência, de que se supera apesar de todas as dificuldades físicas, dificuldades emocionais. É como se fosse uma espécie de matriarca que assume toda a responsabilidade do cuidado, né, dos netos e dos filhos, aquela coisa toda, após a morte de seus próprios filhos, para poder cuidar deles, né. Porque, assim, é uma avó e os netos, e a gente percebe a ausência de pais, né, onde estão esses pais? E o conto vai contar ali detalhes do cotidiano, as interações dela ali com a comunidade, os esforços dela ali incansáveis para oferecer uma vida melhor para os netos. Então vai contar só um retrato ali da vida dessa senhora e das pessoas marginalizadas ali, nesse contexto colonial, mas é um conto diferente dos outros que vai enfatizar um pouco mais a sobrevivência, a dignidade, o impacto dessas estruturas sociais, dessas estruturas econômicas na vida dos indivíduos mais vulneráveis, e também vai destacar a capacidade humana de persistir, de encontrar esperança mesmo nas dificuldades, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É o único conto que traz um pouquinho tipo de: "Ah, talvez alguma coisa mais importante". É um conto confuso, também achei. Eu marquei uma partezinha aqui, ó. Tina, não, velhota. Deixa eu achar.
Aqui, ó. Eu marquei, tá na página. Agora que eu reparei que não tem página. Aqui, 84, achei. Mas de toda maneira, isso não modificava nada. Eu não contaria e pronto. E ainda que contasse, de que serviria isso? Sim, de que serviria se a porcaria, o raio da porcaria daquilo tudo viria para aqueles miúdos com outros pormenores, em outras circunstâncias e com outros nomes. Então não adianta ela ficar disfarçando a realidade, porque tudo vai chegar, né? E aí vai contar do um dos filhos que apareceu ali, vai falar que está procurando emprego, que não consegue melhorar e que ainda apanhou de outras pessoas. Ele vai falar, meu filho, os miúdos já se foram, eles me bateram. E aí ele pergunta, quem foi? Mas isso não é tudo, tu tremes. Sim, isso não é tudo. E até não é nada. Eles fizeram-me pequenino e conseguem que eu me sinta pequenino. Sim, é isso. Isso aqui é tudo. E por quê? Eles nem o dizem de alto. E tudo cai. Cai de repente, com barulho aqui dentro. E cai, e cai, e cai. Bem, acho que o melhor é não querer saber disso para nada, porque não percebo nada do que tu dizes. É porque não tem explicação. Esse sofrimento deles é sem justificativa. A gente tem nesse conto um retrato da vida de pessoas marginalizadas. Fala, né, como eles têm que superar tudo que eles passam, todas as injustiças, o cara que apanha sem nem saber o porquê, ele chega em casa todo machucado. É, ainda assim, eles têm que resistir. Não tem o que fazer. Isso, ele é humilhado, sem motivo aparente algum, porque ele não fez nada, e não tem o que se fazer, a não ser voltar ao dia seguinte para trabalhar de novo e tentar novamente, né? É pesadíssimo. Agora, para mim, os dois últimos contos foram os mais confusos. Não sei se você achou também. Que foi o Papá Cobra e o Ninguito. Ninguito eu tive que estudar um pouquinho para me conseguir entender. Exato. É essa a sensação que a gente termina no livro. Tipo, impunidade. Como pode essas pessoas passarem por isso tudo e não acontecer nada com elas, né? Vamos lá. O Papá Cobra e eu vai contar a história de um menino e no relacionamento dele com o pai. E vai focar aí nesse incidente com essa cobra. O pai desse menino trabalha fora, né? Muito para sustentar a família e vive sempre no peso daquelas expectativas, aquelas obrigações, que a sociedade espera, aquela coisa toda, né? Até que o garoto ali, um dia de tarde, vai encontrar uma cobra no quintal. Ele vê essa cobra e ele tá ali junto com. Ele é o irmão mais velho, tem vários outros irmãos mais novos, mas ele não faz nada. Por quê, gente? Porque ele tá esperando que alguma coisa ruim aconteça. Porque a violência está enraizada na criação até das crianças, né? Então ele fica ali, a cobra representa um perigo físico, simboliza medo, simboliza desafio, simboliza um monte de coisa ruim. E ele vê os cachorros correndo perigo e ele fica ali sentado assistindo, falando: olha, eu posso até fazer alguma coisa, mas eu prefiro não fazer nada. Fica ali, ele opta por não fazer nada, até que a cobra acaba picando um dos cachorros, né? O cachorro fica ali latindo pra ela revida, dá o bote e ele sai correndo. E aí que vão fazer alguma coisa, né? Eles vão achar a cobra, o pai chega em casa, eles acham a cobra, vão matar a cobra, aquela coisa toda, né? A cobra, eles acham que o assunto está encerrado, quando algumas horas depois vem o dono da fazenda reclamar, né, que o cachorro dele tinha sido mordido ali na fazenda deles, não deixou nem explicar o que aconteceu, foi como se tivessem dado veneno ali para matar o cachorro. Eu marquei até essa parte que fala. O Tchemembene, o meu cão perdigueiro, apareceu-me morto e com o peito inchado. Os meus pretos dizem que veio daqui à tua casa ganir antes de morrer. Eu não estou para muitas conversas, e só te digo isto. Ou pagas-me uma indenização ou faço queixa à administração. Resolve. Era o melhor perdigueiro que jamais tive. Então ele vai explicar, ó, mas eu acabei de chegar do serviço, eu não sabia nem o que estava acontecendo, ele teve que ir direto matar uma cobra, não sabia nada, né? Ele nem sabia que o filho dele tinha visto a cobra e tinha deixado para lá, porque a culpa toda é do filho, né? E o cara já chega acusando e fala, olha, você vai ter que me indenizar, e a indenização tem que ser paga. O cara não tem dinheiro nem para sustentar a própria família, mas o que que ele vai fazer? Se resignar, abaixar a cabeça
e vai pagar. E aí eu marquei mais um trecho na página 103 que fala assim: por que é que o papá reza quando está muito zangado? Porque a única coisa que ele faz, gente, depois diante de toda essa injustiça, é voltar para casa, né, e orar, porque ele não tem esse dinheiro para pagar essa esse ressarcimento pelo cachorro que foi picado pela cobra e ele foi acusado injustamente, né. Então ele fala: "Porque ele é o melhor conselheiro". E o que é que ele aconselha? Ele não me aconselha, dá-me forças para continuar. O papá acredita muito nele? Meu filho, olha isso, meu filho, tem de haver uma esperança. Quando um dia acaba e sabemos que amanhã será tudo igualzinho, temos de ir arranjar forças para continuar a sorrir e continuar a dizer: isso não tem importância. Ainda hoje viste o senhor Castro a enxovalhar-me. Isso foi só um bocadinho da ração de hoje. Não, meu filho, mesmo que isso tudo só o negue, ele tem de existir. Mesmo um pobre tem de ter qualquer coisa, mesmo que seja só uma esperança, mesmo que ela seja falsa. Aí o menino vai contar, né, que ele podia ter evitado toda aquela confusão com o senhor Castro se ele tivesse matado a cobra antes. E ele vai falar, o pai olha a resignação, não, não tem importância, ainda bem que você não foi mordido, não vou discutir por causa disso. Mais na frente eu marquei um outro trecho deste conto que fala assim: não é nada, mulher, mas o nosso filho acha que ninguém monta em cavalos doidos e que nos famintos e mansos é onde lhe dá mais jeito. Percebeste? Quando um cavalo endoidece, dá-se-lhe um tiro e tudo acaba. Mas aos cavalos mansos, mata-se todos os dias. Todos os dias, ouviste? Todos, 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 enquanto eles se aguentarem de pé. Aqui ele está falando o porquê que ele não brigou com o filho, porque nada, né? Porque quando um cavalo é diferente, ele é doido, igual o próprio filho dele, que ficou vendo ali o que que ia acontecer com a cobra e tudo mais, ele é considerado um cavalo doido. Ele também vai morrer como o próprio cavalo manso, porém de um tiro só, porque ele é louco. Já o cavalo manso, que é como ele se vê, o pai do garoto, ele é morto todos os dias, porque ele aceita todas aquelas injustiças. Então ele sofre, 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 sofre. E ele é constantemente assassinado todos os dias. Então ele prefere que o filho dele seja doido, esquisito, daquele jeito ali meio deturpado, que aceita, eh, que quer ver a violência, né, aquela coisa, do que ser como ele, um cavalo manso, que todos os dias sofre. É, é uma doideira, né, gente? Mas é uma forma de transmitir valores culturais dentro de uma cultura de opressão. É o que eles tinham para fazer, né. É, essa parte é linda. É linda, esse conto é bonito, né, mostra mais uma vez resignação. Quando te perguntarem: "E quando você lê esse livro, qual é a palavra que passa?" É impunidade da justiça e resignação das pessoas que sofrem, né, elas já aceitam. Igual ele falou, ele é um cavalo manso, então ele morre todos os dias. Agora o conto seguinte é um conto bem bonito, que é As Mãos dos Pretos. Eu marquei praticamente o conto inteiro. Ele é muito bonito. Ele vai falar sobre por que que a mão do preto é branca embaixo, as solas e as palmas são brancas. E aí ele vem contando várias teorias, né, que é a teoria do professor dele, tem a teoria da dona Dores, tem a teoria do padre da igreja, tem várias teorias, né. E aí a teoria que ele mais acredita é a teoria que a mãe dele vai falar para ele, né, que é a teoria final, que vai falar assim: "Deus fez os pretos porque tinha de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles, para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas como ele já os não pudesse ficar todo branco, porque os que já tinham se habituado a vê-los pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabe por que que foi? Claro que não sabes, e não admira porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que os homens fazem, que o que os homens fazem é apenas obra de homens, que o que os homens fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim
que ele fez o que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens, que dão graças a Deus por não serem pretos. Gente, esse para mim é o conto mais maravilhoso do livro inteiro, porque vem com várias teorias, né? Ele vem contando várias teorias, várias lendas, que Deus, quando fez o homem, fez de noite, e aí quando ele tomou banho para se limpar, só estava frio, só molhou as palmas e as solas do pé. É bem legal, né? São várias lendas, várias teorias, mas o mais interessante, né? A mais filosoficamente explicada é essa da mãe dele, né? Que as mãos são brancas para provar que todo mundo é igual, todos os trabalhos dos homens são feitos por homens iguais. Lindo! Esse para mim é o mais bonito, tá? O mais bonito. E aí entra um conto que eu tomei uma surra para entender, não sei se você tomou também. Chama Ninguítimo. Você entendeu rápido ele? Eu dei uma lida, porque a gente não entende muita coisa, né? Ninguítimo é chamado de vento sul. Vento sul é um vento que vem logo antes do verão. E é um vento muito forte, bastante destruidor, costuma trazer muita chuva, muito problema, né? E aqui a gente vai acompanhar a história desse 0,8, que é um cara trabalhador de machamba também, trabalhador de fazenda, só que ele é um pouquinho diferente dos outros trabalhadores, né? Porque ele trabalha numa machamba, mas ele tem uma machamba, né? Ele trabalha numa fazenda, mas ele tem uma fazenda. A fazenda dele é num local, num território que os brancos não têm interesse, tá? É um lugar que fica meio na sombra, é do lado ali da fazenda do patrão onde ele trabalha, só que é um lugar muito fechado por árvore, é difícil de plantar, tanto que ele só consegue plantar milho e tudo mais ali. Mas ele consegue naquela fazenda tirar o sustento da família dele e pagar os impostos, que era para isso que era permitido que os moçambicanos tivessem fazendas. Autossustento e pagar impostos, só para isso, né? Só que depois que acontece esse evento e tudo mais, a fazenda dele começa a ficar próspera, as outras pessoas perdem muita coisa, e eles acabam, o patrão dele acaba ficando interessado na fazenda do 0,8. E ele simplesmente se apropria da fazenda do 0,8. Esse pedaço de terreno que era dele, que ele cultivava e que ele cuidava, simplesmente é acoplado à fazenda do seu patrão. Sem justificativa, sem ressarcimento, sem nada. E o 0,8, ele era muito político, muito simpático, e ele sempre falava muito da fazenda dele. Ele contava muito vantagem que o Ninguítimo não ia destruir a fazenda dele, porque a fazenda dele era protegida, que ele ia conseguir ganhar um dinheiro com isso. Ele era muito sonhador também, né? Então ele tinha o sonho de crescer a fazenda, de conseguir ganhar dinheiro com ela, porque a fazenda ia conseguir se reerguer aos poucos, ele ia conseguir vender o milho que ele plantava ali, porque as outras fazendas não iam conseguir ter plantações, então ele ia conseguir ganhar um dinheirinho. Então ele estava sonhando alto, até que o patrão vai lá e toma a fazenda dele. Ele não aceita. Ele fica indignado com aquilo. E todo dia que ele ia naquele bar, ele começava a reclamar daquilo. Lógico que o patrão não ia permitir. Você acha que ele ia sair por cima? Era um sonho que a gente já sabia que estava fadado ao insucesso, né? E aí, como ele não aceita isso, ele fica tentando fazer uma rebelião, fazendo todos os trabalhadores se revoltar com aquela situação dele e tudo mais, até que num dessas coisas que ele tá ali brigando com os próprios colegas de trabalho dele, ele se revolta e acaba numa briga matando um colega, né? E aí todo mundo fica indignado com aquilo, e o patrão, vendo que aquela rebelião que o Vigloy estava fazendo estava tendo força, ele vai aproveitar desse momento e vai lançar aquela coisa de tipo, o 0,8 está ficando louco. Ele vai matar todo mundo. Ah, nada. O patrão que levantou essa suspeita. O patrão falou: ah, o 0,8 tá ficando doido. Vai matar todo mundo. O vento deixou ele louco. E aí ele vai matar todos os colegas. E o patrão fez o quê? Convocou todos os suas pessoas que trabalhavam lá na fazenda para matarem o 0,8. Por quê? Porque ele estava levantando essa rebelião. E aí o 0,8 vai terminar sem terra, sem a família dele, da pior maneira possível, porque o patrão quis a sua terra.
e não precisava nem de justificativa para isso. Indignante. Indignante. É o conto que eu demorei para entender, mas depois que eu entendi, eu fiquei assim, meu Deus. Eu vou mandar um textinho para você de um conto que explica mais ou menos tudo. Vou deixar aqui, ó. Depois você entra. Fala tudo desse conto. É muito legal esse texto, tá? Explica bastante direitinho. E interessantíssimo, né? A gente fica pensando que talvez seja um dos contos mais diretos, né? É aquilo ali, a gente que tá de fora, a gente já sabia que não iam deixar o 0,8 sair por cima. Você acha que o patrão ia deixar a fazenda de um fazendeiro moçambicano ser melhor que a dele? Não ia. Aí deram um jeito de fazer ele de doido. Eu também tive dificuldade com esse, tá? Não foi fácil pra mim, não. Deixa eu ver o que que eu anotei aqui, ó. Não, é exatamente isso que eu já falei pra você. Ele termina como louco e perseguido no fim das contas, né? Aí vai vir o texto, né, da violência do colonialismo, que a gente já comentou bastante aqui, e o último conto nessa edição brasileira, que se chama Rosita até morrer. Pode fazer as anotações, dá um check-up geral aí. Eu vou gravar também aqui esse aqui, coloco na plataforma, você vai anotando depois, você vai gostar. Você vai gostar, tem muita coisa interessante, tá? E o conto, o último, o que que você entendeu desse último conto? Me fala. O que que você achou desse último? Ele não fazia parte da coletânea original, tá? A coletânea original é de 1964, esse já é um pouco mais recente. Vai mostrar bastante sobre a luta, vai mostrar o olhar feminino dentro da sociedade, que já era opressiva para os homens, imagina para as mulheres. Vai contar ali a vida de Rosita, é, que foi enganada por um cara que a engravidou e foi embora, né? Tentando conseguir coisa melhor. E ela ainda é apaixonada por ele e tá escrevendo aquela carta. Exato. E não, e ela nem tá escrevendo, no final fala aqui, ó. Sou eu, Rosa, de teu coração, que manda esta carta para teu coração. Chico Mandlate está a escrever carta também. Manda os cumprimentos. Chico não vai dizer ninguém coisa que escreveu para você. Eu acho que ela estava só falando e ele estava escrevendo, né? Ele já tinha dificuldade e ela escrevia. Isso. Não, mostra a realidade de muitas mulheres, ainda mais em Moçambique naquela época, né? Que aí, meu filho, a mulher era desprezada mais ainda. E ela fica pedindo em vários momentos para ele não se zangar, que vai, volta que eu não tô zangada também, né? É, é bem curtinho, bem bonito, eu também gostei. E o jeito de escrever, né? O português moçambicano é bem diferente. E ela fala: eu não esquece, tu drabou, dormiu comigo. Eu era menina, você encontrou. Deixou eu com prenha, fugiste com outra mulher. Eu não esquece, mas eu já não zanga, nem nada. Minha mãe diz é assim: os homens é maluco. É o abandono da mulher, para se virar sozinho dentro de uma sociedade onde já era difícil com o filho. Exato. E ela tá ali, foi abandonada, abusada, no caso, porque se parar pra pensar, ela foi enrolada, né? Ela era muito novinha, pelo que eu entendi, e acabou ficando grávida e ele foi embora com outra mulher, né? E ela fala que tá tudo bem, que entende. Quer ver? Quando tu quer, tu vens cansar, só escansar, conhecer tua filha, comer os ovos com galinha, com cabrito, quando você aguenta, beber o cane na família da terra, nas famílias da terra, tomar banho no rio,
dançar xingombela na casa de Nhadamli. Mais nada. Quer? Você vai perguntar às pessoas que andam aqui a falar assim: O Manuel tem a nossa pele, mas agora é branco. Comprou ser branco nos papel. Esqueceu os vovô dele que morreu. Esqueceu a filha dele que nasceu. Esqueceu terra, esqueceu tudo. Eu diz, é mentira. Manuel não pode esquecer. Então, assim, ele, pelo jeito, ele largou tudo para ir atrás de um rabo de saia que deu uma vida melhor para ele e ele esqueceu todas as origens dele, né? O que a gente viu também muito em Mapeador de Ausências, né? Por sinal, estou animada para o nosso debate segunda-feira. Quer falar mais alguma coisa, meu anjo? Bom, como você foi a única a cumprir todos os desafios, te mando um brinde. Me manda sua lista de desejos no Zap, tá? Isso. Os textos, todos os livros se interligam. Para mim foi simplesmente sensacional essas três leituras. Fechou assim o ciclo perfeitinho. E sai daquela caixinha, como eu falei, né? Da Estados Unidos, Inglaterra, França, Brasil. Brasil ainda é pouco, né? O nosso clube ainda lê muito Brasil, mas não é tão lido. A gente fica normalmente Estados Unidos, Inglaterra e França. Estados Unidos, Inglaterra e França. As indicações agora, por exemplo, estão bombando Estados Unidos, Inglaterra e França. Brasil tem bastante, mas não tanto. Vou tentar escolher uns livros diferentes assim também. E mês que vem eu vou pegar pesado nessa leitura para ninguém abandonar. Beijo, muito obrigada pela companhia, tá? Tchau.